Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Flamengo, ajustado com 1-0 no jogo de ida, embora uma supremacia muito grande lá naquele jogo, e o jogo da volta, uma atuação coletiva, tática, próxima da perfeição da equipe rubro-negra comandada pelo Felipe Luiz. O Corinthians começa a ser eliminado justamente aí, quando o Flamengo, numa medida ousada, resolve demitir o técnico Tite, com toda a sua história no futebol, e traz um auxiliar, um técnico que estava ali no sub-20, sub-17, sub-20, um jogador até pouco tempo atrás, muito querido dos atletas, e esse Felipe Luiz consegue reanimar o Flamengo na temporada. O Flamengo tem uma medida ousada que consegue fazer com que a tempo o Flamengo tenha chances de conquistar um título ainda no ano. O brasileiro eu acho mais difícil e tal, mas na Copa do Brasil sim, é uma grande possibilidade que o Flamengo tem, e muito por conta do Felipe Luiz. E não é só uma questão de recuperar jogadores, de recuperar o ambiente, de se aproximar dos atletas, algo que o Tite visivelmente não vinha conseguindo. Não, não é só isso não. Tem trabalho. Tem uma condição tática interessante, com algumas medidas que ele já conseguiu fazer mesmo em pouco tempo. O Felipe Luiz é treinador de futebol. E eu não estou falando isso pelo resultado, tá? É pela postura do Flamengo em campo. E o jogo da Neoquímica Arena, o 0-0, ele simboliza isso. Porque ele se viu diante de uma adversidade, aos 27 minutos, perdendo o Bruno Henrique. Expulso. O que dava uma condição do Corinthians, jogando em casa com a sua torcida, de fazer um resultado simples para levar para pênaltis, com muito tempo ainda para isso acontecer. O que o Felipe Luiz faz naquele momento? O que o Ramon Dias faz naquele momento? Essas decisões a gente precisa analisar, porque o Ramon espera a mexida do seu oponente. É um jogo de xadrez. O Felipe Luiz faz o seguinte, tira o Gabigol. Eu pensei, caramba, enlouqueceu. Porque o Flamengo ficaria com um jogador a menos e naturalmente precisaria se defender. Se ele perde um zagueiro, se ele perde um volante, natural que ele precisasse recompor um lateral, por exemplo, que ele precisasse recompor o seu sistema defensivo. Porque você perde um homem de defesa, sendo que você vai ser atacado a partir de agora. Ele perde um atacante e tira o outro atacante. Eu falei, caramba, Felipe Luiz, o que você pretende com isso? Vimos o que aconteceu. Ele coloca o Fabrício Bruno, coloca um sistema defensivo numa linha de 5, com 3 zagueiros, né? Já o Léo Ortiz, que sai bastante para o jogo, mas o Léo jogou como zagueiro. Léo, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Com os 2 laterais baixando também. E aí eu pensei, bom, ele abdicou de atacar. O Flamengo não vai mais atacar no jogo, vai ficar se defendendo e o Corinthians agora vai ter que encontrar alternativas para furar esse bloqueio. O Ramon esperou. Eu confesso para você, eu sei que muita gente está criticando o Ramon e eu critiquei ele demais, tem os vídeos aí, depois do jogo no Maracanã, que eu acho que ali ele entregou o resultado. E foi só 1-0, saiu barato. O Hugo foi figura determinante, era para ter sido muito mais do que 1-0 do gol do Alexandro, porque ele escala o Garro e o Coronado juntos, abre o meio campo e o Flamengo deitou naquele jogo no Maracanã. Lá o Ramon foi protagonista. Nesse jogo, eu, aqui, do meu sofá, olhei assim, cara, do outro lado é o Flamengo. E deixa eu entender o que o Felipe Luiz está tentando nesses minutos aí que restam do primeiro tempo, para também tomar a minha atitude. Eu faria isso. Então, eu não critico, eu não condeno o Ramon ter demorado para mexer logo no momento que ocorre a expulsão. Entendo o torcedor tá bravo, queria que o time fosse para cima, mas, gente, do outro lado tem um adversário que soube muito bem o que fazer com um jogador a menos. Exatamente por conta dessa mexida de gênio do Felipe Luiz. Porque ele recompõe o sistema defensivo, tira os atacantes, mas ao mesmo tempo ele não deixa de atacar. Ele fecha tão bem os espaços que o Corinthians não conseguia entrar e ao mesmo tempo, quando ele recuperava essa bola, ele tinha transição. Seja com a Arrascaeta, seja com o Gerson, seja com os laterais que apoiam, porque agora ele tem estrutura. Então, quando o Corinthians pegava essa bola de novo, a recomposição estava feita. E a chance mais clara, ou uma das mais, pelo menos, foi numa arrancada do Arrascaeta, que se o Gustavo Henrique não faz a falta, o Arrascaeta parava dentro do gol. E sim, acho que ali era um lance bem polêmico, bem discutível e que eu não condenaria o árbitro se ele expulsasse o Gustavo Henrique. Acho que o amarelo foi por uma ideia de que era uma jogada lateral e de que daqui a pouco vinha jogadores na recomposição, mas se você olhar o lance e ver que o Arrasca já tomou a frente do Gustavo Henrique, aliás foi mal, lento, já tinha um cartão, acabou substituído pelo Félix Torres, e essa escolha eu não entendi, eu teria colocado o Kaká, mas enfim. O Gustavo Henrique ali faz uma falta, tem que fazer a falta, mas ali ele correu um risco, porque poderia ter sido expulso. Não foi. Foi uma chance que o Flamengo criou com um jogador a menos, com o Arrascaeta, que não é veloz, não tem uma velocidade, mas é um jogador que é muito inteligente. No tapa ele já tomou a frente do Gustavo Henrique, e contra um zagueiro lento, bom, levou vantagem. O Gerson, gente, no segundo tempo, o Gerson foi o dono do jogo. Ele botou a bola embaixo do braço e ele pensou o seguinte, gente,
o Corinthians agora vai pressionar, os caras vão numa afobação danada, quando a bola cair no meu pé, o tempo vai parar. Para. Ele domina a bola. Calma. Tranquilo. O Rossi também fez isso, da sua maneira, dentro da catimba natural de um time que está com a vantagem. Todos os goleiros fazem isso, gente. Todos os goleiros fazem isso. É certo? Não, não é certo, mas todos fazem. O Gerson, dentro de campo com a bola rolando, foi o cara que desacelerou o jogo, que deu ritmo para o jogo. Porque quando ele queria, ele acelerava. Quando ele não queria, ele parava. E deu um trabalho, mesmo o Corinthians buscando atacar, teve que se preocupar em se defender durante todo o segundo tempo com um jogador a mais por conta do Gerson. Cara, ele fez o que quis, só não fez um gol. E foi por pouco, porque em várias oportunidades ele chegou na frente da área, tem um corte que ele dá no Carrilho, que o Carrilho, eu falei, caramba, você deu esse carrinho dentro da área, e ele corta o Carrilho, tenta chapar e tira demais do gol, porque senão ele teria ainda feito um gol para o Flamengo. O Gerson jogou uma enormidade, ele foi o cérebro, ele foi a figura central de um Flamengo que se defendeu, que também atacou quando teve espaços, e gente, depois dos 35 minutos, quando a perna começou a pesar, quando o Corinthians começou a ver a vaga indo embora, ali o Flamengo chegou a ser superior do que o Corinthians, mesmo procurando se defender, mas ele também atacava. O Ramon Dias, ele espera o intervalo para fazer as trocas, e aí ele faz as trocas que todo mundo imaginou que fossem acontecer, né? Tira o Martínez, bota o Carrilho, tira o Gustavo Henrique amarelado e bota o Félix Torres. Eu teria botado o Kaká. Mas, especialmente, tirar um volante e colocar mais um meia, que não é um meia, mas é um meio campista muito importante, interessante, que é o Carrilho, né? Que também constrói o jogo a partir de trás, que também marca, que também cerca, que também não deixa o sistema tão desguarnecido e ao mesmo tempo tem qualidade para ir lá para frente. O Corinthians, obviamente, fica mais com a bola, o jogo, taticamente, ele se constrói dessa maneira, né? O Corinthians atacando, o Flamengo se defendendo, mas, cara, tava muito difícil entrar. O Flamengo, ele se postou tão bem defensivamente que o Garro correu uma enormidade. Eu sei que o Garro errou muito, mais do que ele costuma errar, mas por que isso aconteceu? Porque quando o Garro pegava na bola, ele não tinha espaço, mesmo com um jogador a menos. Olha o que o Flamengo conseguiu fazer. Isso é treinamento. O Garro, quando ele pegava a bola naquela intermediária ofensiva, ele não tinha espaço. Tinha 2, 3 jogadores do Flamengo ali buscando um erro. E quando errava, o Flamengo que partia em disparada. Então, errar ali era muito arriscado. Por isso que muitas vezes o Corinthians rodava e não entrava. Porque ou você rifa a bola, ou você chuta e aí o goleiro defende, a bola vai pra fora, explode na defesa, ou você tenta um passe mais ousado por dentro, numa infiltração, a defesa do Flamengo travava. Então, bora lateralizar o jogo. Vai no Thales Magno, vai no Matheus Bidu, vai no Mateuzinho que tá pelo lado direito. E o Flamengo fechando a porta, Cara, aí uma ou outra vez e tal, a bola rondou, o Yuri Alberto errou algumas oportunidades, ele não estava no seu dia. Acho que a questão tática do Ramon ela foi mal pensada, deixando o Yuri Alberto de 9. Pô, o Yuri tá funcionando tão bem de lado de campo com o Memphis. Beleza, mas não tem o Memphis. Aí você tem que botar o Yuri de 9. Por quê? Por que você não coloca... Eu confesso para vocês, conversei em off com alguns amigos e falei que eu não havia gostado da escalação. E confesso que, publicamente, eu demonstrei que não havia aprovado, mas fui super elegante. E tentei, na minha análise, lá no Instagram, por exemplo, antes do jogo, ao analisar a escalação, eu tentei entender o Ramon Dias. É a velha frase do jornalista. Eu tentei pensar com a cabeça dele, porque era a única maneira que a gente tinha de tentar buscar uma solução, né? Um entendimento, uma explicação para a escalação do Ramon Dias, que mostrava já, né, desde o início, que a gente perderia o meio-campo, principalmente pela formatação. O Corinthians vinha jogando no 4-4-2 losango já há uma sequência de jogos. Houve melhoras no time por conta do esquema tático, mas houve melhoras também muito por conta dos reforços que chegaram, e também, não vou negar, né, não vou ser oportunista, mas houve momentos que esse losango não deu certo. Eu pensei comigo, talvez ele mudou o esquema hoje, vai mudar o esquema hoje, porque o losango às vezes não se encaixou bem com o time do Flamengo, que joga num 4-2-3-1, enfim, o São Paulo também jogava e não deu certo. Eu tentei, de alguma forma, né, pensar numa explicação, né, por que o Ramon Dias veio com uma escalação totalmente inesperada. Mas só para você entender, o esquema do Corinthians foi um 4-1-4-1. O Corinthians termina o jogo num 4-2-4, termina o jogo num... Enfim, na verdade, gente, o Corinthians terminou o jogo bagunçado, tá? O
O Emiliano e o Ramon começaram a fazer alterações, o time ficou extremamente bagunçado, e no intervalo ele coloca o Félix Torres e o Carrilho, né? Aí você fica imaginando, pô, foram boas mexidas. Assim, o Gustavo Henrique ia acabar sendo expulso, então ele ia ter que colocar um zagueiro, porque é complicado você ter um zagueiro. O Gustavo Henrique fez bem o primeiro tempo, afastou ali umas 2, 3 bolas de cabeça, o Flamengo não pressionou muito, então acho que foi até muito. Eu lembro de 2 cortes dele pelo alto, foi até muito para um time que jogou com 1 a menos, né, o Flamengo, já que o Bruno Henrique foi expulso. E aí você imagina, né, pô, o Corinthians com 1 a mais. Desde os 27 minutos do primeiro tempo, nós vamos pressionar, vamos abafar, vamos sufocar os caras e enfim, vamos sair classificados. Hoje é o nosso dia, é o dia do torcedor corintiano, né? É o dia que o Corinthians vai conseguir uma grande classificação. E o Corinthians não soube aproveitar o jogador a mais. Primeiro, o Felipe Luiz deu um nó tático. No Ramon Dias. O Corinthians demorou muito. O Ramon Dias, ele foi... faltou coragem para ele, né? Para eu não usar a palavra covardia, que seja uma palavra muito forte, mas uma covardia tática, sim. Faltou coragem para ele soltar o time, né? Faltou coragem para ele tirar um jogador mais defensivo, colocar o Coronado. Faltou coragem para o Corinthians marcar mais alto. O Corinthians deixou o Flamengo jogar. O Corinthians deu ao Flamengo um jogo muito confortável. Um jogo de primeiro tempo que o Corinthians não agrediu. Um jogo de primeiro tempo, de você jogando com um jogador a mais, não tinha criação nenhuma no meio e ficava dependendo de cruzamentos do Matheus Bidu e do Mateuzinho. O Corinthians fez um primeiro tempo com um jogador a mais de chuveirinho, velho. Pô, aí deixou a partida bastante confortável para o Flamengo na primeira etapa e o meio campo, velho, totalmente inútil. Cara, o Ramon Dias entregou a classificação do Flamengo, porque ele errou na escalação nos 2 jogos. A gente está falando do jogo de volta hoje, mas ele errou também no jogo de ida. E ele testa Coronado e Garro, parece que é para mostrar num jogo difícil daquele que os dois não podem jogar juntos, sendo que o Coronado jogou ali numa função de segundo volante, jogando no losango ali do lado esquerdo. Não me agrada ver o Coronado ali. Corinthians não aperta, não marca alto, Corinthians deixa o Flamengo tocar bola, deixa o Flamengo caminhar. E no segundo tempo, as substituições totalmente erradas, né, do Ramon Dias, tirou o Charles, demorou para colocar o Coronado. E aí, meu amigo, a grande lambança, né? O cara meteu Giovani e Pedro Henrique. Aí ficou Giovani e Pedro Henrique abertos, né? Por dentro, ele deixou Yuri Alberto e Romero. Enfim, ele fez uma lambança no jogo, no segundo tempo. O Corinthians estava uma bagunça. Sorte do Corinthians que o Michael talvez não viva um grande momento, não sei se é físico, falta de ritmo de jogo, que o Felipe Luiz não colocou o Michael para puxar os contra-ataques, que aí o Corinthians tinha até perdido o jogo e tinha saído hoje já eliminado com uma derrota. Às vezes você tem que fazer o simples, entendeu? Por exemplo, o Flamengo, o que o Felipe Luiz fez? Ele mexeu pouco no time, para não descaracterizar o time. Ele mexeu pouco. Ele foi mexendo só nas horas pontuais. A Arrascaeta cansou, né? Aí ele tira. O Ramon não. O Ramon não sabe mexer. Ele não tem equilíbrio. Daqui a pouco ele colocou todo mundo e, enfim, e o time ficou totalmente descaracterizado. E a verdade, gente, é essa, né? O Corinthians hoje, né, não tem um treinador que é perfeito, pelo contrário, ele erra bastante, principalmente nas substituições e nas escalações. E, infelizmente, o Corinthians faz uma péssima partida, mas assim, para mim faltou vontade, faltou garra, faltou coragem, e de todo mundo, tá? De todo mundo. Faltou vontade dos jogadores, faltou qualidade do Ramon Dias, faltou qualidade para alguns jogadores, faltou raça, faltou tática, faltou muita coisa no time de hoje, e por isso que o Flamengo está na final e o Corinthians está eliminado. E outra coisa, um jogo como esse, você tem que escalar o que você tem de melhor. E o Corinthians não entrou em campo com o que tinha de melhor. O Carrilho tinha que ter começado o jogo como titular. E ele começa o jogo com Romero e Thales, 2 jogadores que não vinham nem atuando, né, com a camisa do Corinthians. Então, o Ramon Dias erra feio na escalação,
erra feio nas substituições, mas também os jogadores fizeram uma partida, né, bem ruim. Salve nação, tudo bem? Saudações corintianas, meus amigos. Muito bem-vindo aí ao nosso canal Alerta Corinthians Oficial. Aqui você fica sabendo de tudo que acontece aí nos bastidores do Coringão. Então nessa tarde aí de segunda-feira eu trago informações valiosíssimas aí com o jornalista Chico Garcia e com o jornalista Sammy Carvalho, tá? Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal, ative suas notificações, deixe seu comentário, deixe seu nome, sua mensagem, seu Vai Corinthians para fortalecer o nosso trabalho, beleza? Meus amigos, quem assistiu o jogo ontem, pelo amor de Deus, parece que o time do Corinthians foi comprado, pô. Parece que o jogador estava com calça mole, jogando de calça jeans, pô. Um absurdo, uma brincadeira, uma falta de respeito, uma vergonha com a torcida do Corinthians, o que os jogadores fizeram ontem, entendeu? Os jogadores ficaram tocando passe, de lá pra cá, todo momento, não tinha aquela raça, não tinha aquela força de vontade. Parece que os jogadores foram comprados, é impressionante. Eu não tô falando que eles foram, tô dando a minha opinião com relação ao jogo de ontem. Quem assistiu o jogo sabe do que eu tô falando. Aí, tu vai assistir o jogo, os jogadores parecem que estão em pelada, pô. Parece que estão nesses futebol de comemoração do final do ano. Os caras ficam tocando a bola lá atrás, no zagueiro, ó. Tá. Como se não tivesse no prejuízo, como se não tivesse perdido de 1-0 no primeiro jogo, como se não tinha que fazer a sua parte, pelo menos um gol. Aí fica tocando a bola pra lá, pra cá, não ataca com intensidade. Ou a diferença do Gerson, quem assistiu o jogo ontem, você percebeu a diferença do Gerson? Eu sei que o Gerson ele faz diversas funções, mas quando ele tem a função de armar o time do Flamengo, tu prestou atenção na função do Gerson, na função do e no Garro, nosso principal armador? Cara, é impressionante. O Gerson, cara, é impressionante. O Garro, eu não sei o que acontece com o Garro, eu não sei no jogo de ontem, eu não sei o que aconteceu com o ataque do Corinthians, na verdade, porque não teve um ataque de profundidade. Parece que os jogadores estavam com medo de atacar o time do Flamengo. É impressionante. E aquele menino lá que entrou no segundo tempo, pelo amor de Deus, cara, como é que o cara faz um negócio daquele? O cara era só tocar a bola que fazia um gol. É impressionante. Parece que foi comprado o time do Corinthians. Aí o cara foi chutar pro gol, o outro tava sozinho na frente. Pelo amor de Deus, cara, foi horrível o jogo de ontem. Fico imaginando quem tem problema de coração, então quem é mais velho, fiquei imaginando. Eu que sou mais novo, eu não vou nem xingar aqui porque o YouTube vai, né? Mas eu fiquei irado, fiquei com raiva do time. Entendeu? Eu fiquei com raiva do time do Corinthians, pelo amor de Deus. Então é isso, deixe seu comentário. Até a próxima e vai Corinthians.